Você tem dificuldade em ter relacionamentos amorosos? Você acha mesmo que os homens correm das mulheres poderosas e bem-sucedidas? Eu sou Sirlene Pires, especialista em liderança, e eu quero despertar a mulher que já é executiva ou aquela que deseja se tornar uma a ser feminina e sexy, ao mesmo tempo que ela governa o seu mundo. O meu propósito, a minha causa é integrar o conceito de mulher executiva com o conceito de mulher feminina e sexy. Você pode ser as duas ao mesmo tempo. Não precisa ser uma ou a outra. E a resposta para a pergunta que eu te fiz, que se você acha que os homens correm das mulheres poderosas e bem-sucedidas, é não. Isso é um mito. Homens, aqueles bem resolvidos, óbvio, né? Não correm de mulheres poderosas. Eles correm de mulheres masculinas demais, que vai se comportar no relacionamento como um homem, que vai ser o homem da relação. Essa eles correm. Olha, eu estou envolvida com liderança há mais de 20 anos. E o que eu vejo muito são mulheres que, quando vão para um cargo executivo, quando elas vão para um cargo de liderança, elas começam a negar a sua essência feminina. Elas entendem, eu já fui assim, tá? Elas entendem que quando elas têm aquelas características masculinas, quando elas estão de posse das características masculinas, quando essas características estão mais afloradas, elas são vistas como mulheres mais bem-sucedidas. Isso é um mito para nós. Eu acreditei nisso durante muito tempo também. Mas isso não é verdade. Eu trazer a minha feminilidade, a minha sensualidade para o meu campo de atuação não manda embora a minha competência. Às vezes a gente acha que sim, né? Para minha competência entrar a minha sensualidade, ao contrário, para minha sensualidade, para minha feminilidade vir comigo, a minha competência não tem que sair. A realidade é que a mulher, quando quer um cargo executivo, observe para você ver. Não sei se é o seu caso, já foi o meu. A realidade é que quando ela quer um cargo executivo de liderança, ela começa a se comportar como um homem. E qual é o impacto negativo disso? Um deles, são vários, né? Mas um deles, e que eu quero tratar aqui hoje, é o seguinte. Um deles é a questão bem comum que eu vejo, né, que acontece, é quando a mulher fica masculina e aí começa a ter problema no relacionamento amoroso. Só que ela não liga uma coisa com a outra. E eu quero trazer essa reflexão para você aqui, não sei se é o seu caso. E quero trazer duas situações. Uma é quando você já tem um relacionamento amoroso, você já está dentro de um relacionamento. Quando você fica masculina demais, dentro deste relacionamento, pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que você não dê espaço para o outro. Não deixa ele existir, você quer decidir tudo, você quer controlar tudo. Você quer, por exemplo, nas viagens, quando vocês vão viajar, você quer decidir para onde vocês vão, você quer decidir como vocês vão, você quer decidir quando, com quem, e a pessoa do seu lado fica quase um coadjuvante. Isso acontece com você? Isso é um perigo, porque a pessoa do seu lado, ela vai desestimulando. A gente sabe que relacionamento amoroso, ele se mantém com base em estímulos, tanto positivos, claro que o estímulo negativo vai fazer ele definhar. Uma das causas que o relacionamento vai definhando é esse comportamento que você vai tendo, você vai ocupando todo o espaço ali, você vai sendo o homem da casa, e aí o outro, o seu parceiro, ele fica desestimulado. O outro exemplo, você vai no restaurante e aí você escolhe qual restaurante, aí você escolhe que prato quer comer, você escolhe que hora vai embora, você escolhe onde vai sentar, você escolhe tudo. Aí de novo ele fica do seu lado como coadjuvante. Finais de semana, de novo, você decide tudo. Você se assemelha a uma pessoa assim? Então se observe se você não está masculina demais. O segundo caso, que a mulher começa a ter problema quando ela se masculiniza demais para ocupar um determinado cargo. Isso é muito comum. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso. Isso é muito comum.
a gente ocupar um cargo executivo, de liderança, e a gente absorver todas aquelas características masculinas. Mas isso traz um prejuízo enorme para a gente. O segundo caso aqui, que nós estamos falando de relacionamento hoje, ligado a essa questão, né, da mulher que fica masculina demais. O segundo é quando você quer ter um relacionamento, mas não consegue e não sabe o que pode estar acontecendo. Veja um exemplo. Você fala assim, eu vou a uma festa, tem uma festa, aí você vai, aí você se arruma toda, fica linda, maravilhosa, sai de casa se achando assim, a pessoa, a mulher, e chega na festa e vai com uma amiga. A sua amiga não se arrumou tanto, ela se arrumou mais ou menos. E ela vai com você achando que vai arrasar na festa. Hoje eu vou arrasar. E aí você chega nessa festa e observa que, fica estarrecida ao observar que a sua amiga, que não se arrumou tanto, que não está assim nem chamando atenção, assim, aos seus olhos, ela não está chamando tanto atenção. Aí você chega, ela passa a ser o centro das atenções. Todo mundo olha para ela, todo mundo destina os seus olhares, dos homens, né, para ela. Parece que só ela existe, você está invisível ali. E você está toda pronta, toda arrumada, toda linda, se achando maravilhosa. Por que você acha que isso acontece? Você deve estar exalando energia masculina, você deve estar masculina demais. Assim você não vai atrair ninguém. E depois não sabe o que é que está acontecendo com você. Não é novidade para nós que nós somos energia. Eu imagino que você que está me ouvindo, você sabe disso e isso não é novidade mais. Nós somos pura energia. Quem estuda física quântica, se você estuda um pouquinho de física quântica, você sabe disso. Então, olha só, se nós somos todos somos feitos de energia e a gente sente a energia do outro. Olha se não faz sentido. Se a sua energia masculina está mais exacerbada, se você está matando a sua energia feminina, está escondendo, jogou ela para debaixo do tapete quando você ocupou aquele cargo, ou quando você está se preparando para ocupar aquele cargo que você quer, é lógico que as pessoas vão sentir você mais masculina. Obviamente que sim. E sente de longe. Sim, energia é uma coisa que a gente sente de longe. Não sei se agora falando de relacionamento amoroso ainda, não sei se você já viu, teve curiosidade de ver a pirâmide de Maslow. Tá aí na internet, é só você clicar, pirâmide de Maslow. Eu não vou nem falar isso aqui porque só você clicar vem vem um monte de pirâmide. Que ele mapeou as necessidades humanas e fez uma pirâmide. Olha só, o segundo degrau, então tem primeiro degrau, segundo, terceiro. O segundo degrau é o relacionamento amoroso. É importante para nós, é uma necessidade humana ter relacionamento amoroso. Amor, relacionamento, intimidade sexual, isso tudo está lá no segundo degrau da pirâmide de Maslow. Ou seja, no primeiro degrau está as suas necessidades fisiológicas, aquelas básicas, comer, dormir, ir ao banheiro, sabe? Essas necessidades basiquinhas, que é morar, comer, necessidade básica, dormir. O relacionamento amoroso, ele está logo acima disso. Então, logo depois que eu sacio, eu não estou preocupada mais com o que eu vou comer hoje ou amanhã, automaticamente eu já passo a me preocupar com o relacionamento amoroso. Por quê? Porque já foi mapeado, já foi provado que está lá, é a nossa segunda necessidade humana. E eu não estou falando necessidade da mulher, eu estou falando humana, no planeta todo. Essa pirâmide vale para o planeta inteiro. Não estou falando só para o Brasil, não estou falando só para as mulheres, não estou falando só para as mulheres executivas. Nós, humanos, temos a necessidade de ter amor, de ter relacionamento, de ter intimidade sexual. Ou seja, então vamos fazer um link. Ou seja, já é uma necessidade inerente a mim. E se eu estou masculina demais, vai afastar os homens de mim. E se você, né? Se você quer um relacionamento amoroso, é bom você olhar se você não está masculina demais, porque pode acontecer isso que eu estou te falando. Você vai a um lugar, você acha que vai arrasar e de repente você não arrasa.
E por que será? Talvez seja porque você esteja masculina demais. Quero trazer uma reflexão para você e quero te peço agora que você pegue um papel e caneta. Tanto você que já tem um relacionamento amoroso estável, já tem o seu par romântico estável, quanto você que quer atrair um par romântico e que quer viver uma história de amor, que quer ter, sim, um relacionamento amoroso. Pegue um papel e uma caneta para você fazer a seguinte anotação. Pegou? Pausou o vídeo, pegou o papel. Então agora eu vou te perguntar. Pergunta número 1. Eu vou te fazer 3 perguntas. E você vai anotar aí. Número 1, primeira pergunta. Qual é o preço que você vai pagar no futuro se você não mudar agora e aprender a ser uma mulher feminina e sexy? E aprender a trazer a sua essência feminina, independente se você é uma executiva? Qual é o preço que você vai pagar no futuro? Pensa aí. Coloca aí, daqui 2 anos, como que estará a sua vida daqui 2 anos? Agora, 5 anos. Como é que estará a sua vida daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Como é que você vai estar? Como é que vai estar esta área sua? E como que você vai estar com você mesmo? Anotou? Para você responder no papel, refletindo. Nem precisa ser agora, mas é importantíssimo depois você com calma, você só com você mesma, se jogar lá no futuro e daqui 5 anos. E se eu continuar assim? E se eu continuar afastando as pessoas? Eu vou estar feliz? É isso que eu quero? Anota e seja sincera com você mesma. Pergunta número 2. O que faltará na sua vida se você não mudar a partir de hoje? De novo, daqui 2 anos, o que vai faltar na sua vida? Você não muda hoje. Você não decide mudar. E aí o que vai faltar para você? O que vai faltar na sua vida? Daqui 2 anos. Se projeta para daqui 2 anos. O que está faltando lá? Daqui 5 anos. Se projeta para daqui 5 anos. Projeta a sua vida para daqui 5 anos. O que vai estar faltando? E daqui 10 anos? Daqui 10 anos. Se veja daqui 10 anos e você não tomou atitude hoje, você não mudou, achou que era bobagem. Ah, bobagem. Então não precisa. E o que vai estar acontecendo com a sua vida daqui 10 anos se você não agir hoje, não quiser mudar hoje? Você vai estar feliz? Se tiver, ótimo. Mas você vai estar realmente feliz? Você vai responder refletindo calmamente depois. Pergunta número 3. Quanto te custa ou já te custou no passado você não ser uma mulher feminina e sexy? Olha aí pra você. Eu sei que esse assunto você não conversa com suas amigas. Eu sei que você não conversa com todo mundo. Eu vim do mundo executivo. E eu atuei muitos anos no mundo executivo. E eu tô falando por mim, que eu era mega frustrada. Assim, porque eu não sabia ainda, eu nem sabia que uma pessoa que nega a sua feminilidade, que nega a sua essência feminina, ela adoece, que é o meu caso. Até daqui a pouquinho eu vou te contar isso, eu adoeci. Eu não sabia disso. Aliás, eu nem sabia que existia essência feminina. Eu nem sabia disso, não se falava disso. Hoje se fala muito disso. Mas não se falava disso. Então, quanto já te custou, ou quanto te custa hoje você não ser uma mulher feminina e sexy? Você ficar naquele papel masculino o tempo todo, não só no seu trabalho, mas no seu dia a dia, porque você incorpora, eu sei como é, a gente incorpora aquela essência masculina e a gente fica sendo assim em todo lugar. O quanto já te custou e o quanto te custa hoje isso em termos emocionais. Olhe para a sua emoção, olhe o que você realmente sente, o que você gostaria de ter, o que você gostaria de fazer e você não consegue, não pode porque você está dentro de um quadradinho. Eu falei no outro vídeo, eu não vou repetir aqui, que a crise existencial, quando eu falei de emocionais agora, me remeteu à crise existencial. A
crise existencial, ela é um gatilho para uma ansiedade. Falei isso no outro vídeo, não vou repetir. Mas quando você fala assim, o que te custa hoje, ou o que já te custou, você já pode ter tido crise existencial, ou você pode estar com uma crise existencial e nem sabe por quê. Então, analisa suas emoções. E talvez o problema, a raiz está onde você menos espera, onde você não está olhando para aquele lugar. Eu, por exemplo, eu dava muita importância na minha carreira. Te falei que eu vim do executivo, do mundo executivo. Então eu dava muita importância na minha carreira, isso durante muitos anos. E eu não importava com o segundo degrau, com o relacionamento amoroso. Eu sempre falava assim, minha carreira primeiro. Estudar minha carreira, então eu não tinha espaço. Eu falava assim, eu não tenho tempo para relacionamento amoroso. Depois eu penso nisso. A gente aprende assim, né? Em caixinhas, em gavetinhas. Primeiro eu estudo, aí eu desenvolvo a minha carreira, me dedico. Depois eu vou pensar no relacionamento amoroso. Só que quando eu vou pensar no relacionamento amoroso, enfim. Então, voltando a falar de mim, eu não me preocupava com isso, eu não me preocupava com o segundo degrau e eu nem achava que era importante. Eu achava que eu não sabia que era uma necessidade humana, eu achava que nós poderíamos passar assim a vida toda sem ter um relacionamento amoroso, que estava tudo bem. Então, e aí o que aconteceu? Eu já estava dentro do mundo executivo, do mundo corporativo, numa carreira executiva, e aí eu percebi. Quando eu fui pensar assim, eu quero namorar, eu quero me apaixonar, eu percebi que eu não conseguia me apaixonar. Eu até namorava, tive vários namorados, mas eu não conseguia me apaixonar. E eu achava que era eu. E eu até falava assim, nossa, minha mente de homem. Não sei se você já falou isso de você mesma. Eu já tive amigas, inclusive, também da área executiva, que falavam isso também. Sirlene, eu também tenho a mente masculina. Eu falava isso muito, eu tenho a mente masculina. Mas eu não entendia que isso era um problema. Então percebia também por que é que eu não conseguia me apaixonar. Então eu não me apaixonava. Namorava, mas namorava assim, analisava, né, a pessoa assim, não, eu quero, não quero, não cabe no meu mundo, não cabe, e terminava. Não conseguia me apaixonar, não conseguia me aprofundar com nenhum relacionamento. Mas o problema não foi só esse, assim, eu não conseguir me apaixonar. Isso foi pequeno, isso é pequeno do que aconteceu comigo. O problema não foi só esse. Então, além de não conseguir me apaixonar, que eu tô falando que isso ficou até pequeno perto do que eu tive, eu adoeci, eu te falei agora há pouco, né? Eu adoeci, mas não só a alma, não era só uma crise existencial. Eu adoeci o corpo também. Na verdade, eu tive à beira de uma depressão. Eu tive uma crise existencial horrível. Sabe, não sei se você já passou por isso. Quando você tem tudo, você mora na casa que você quer, você tem o carro que você quer, você tem o cargo que você quer, você tem o salário que você quer, todo mundo à sua volta acha que sua vida é maravilhosa, mas você tem a sensação de que falta tudo. Você já passou por isso? Eu passei por isso. Então, primeira coisa, eu tive uma crise existencial horrível, nesse sentido aqui que eu estou te falando. Eu tive à beira de uma depressão e chegou um ponto que eu precisei, uma colega de trabalho, ela percebeu que eu não estava bem, todo mundo percebia que eu não estava bem, mas eu não sabia explicar o que estava acontecendo. De repente tudo apagou, parece que nada tinha graça mais, era aquela coisa ali. Eu tinha, aos olhos das pessoas que estavam à minha volta, eu tinha tudo que uma pessoa podia querer ter. Mas eu achava que estava faltando tudo. Então, assim, como explica isso? E aí uma colega me indicou um médico que ele fazia um tratamento muito interessante. Na época, não existia no Brasil, hoje eu nem sei, mas não existia no Brasil um tipo de exame que é quando você tira um pedaço do seu cabelo e manda para os Estados Unidos. Porque, lógico que quando eu procurei esse médico, eu já tinha procurado outros e eu percebi, pelos diagnósticos, eu não tinha nada fisicamente. Então era algo assim a ser investigado de uma forma mais profunda. Então ele pegou um pedaço do meu cabelo, mandou para os Estados Unidos para fazer análise e tal. Ele ia checar minerais, vitaminas, se estava impactando em alguma coisa ali. E diagnóstico deste médico.
Ele fez toda uma análise comigo, eu esqueci a área específica dele agora. Ele fez toda uma análise da minha vida, perguntas, respostas, enfim. Não foi só o exame, né? O exame do cabelo era só para contribuir para o diagnóstico dele. E aí, qual foi o diagnóstico? Sirlene, você está masculina demais. Quase caí da cadeira. Eu não sabia que isso era um problema, nem imaginava, eu nem tinha parado para olhar para mim. Eu só sabia que eu tinha entrado naquele cargo ali de executivo e crescido. E estava tudo bem, eu estava feliz, eu deveria estar feliz com a minha vida, não deveria ter nem crise existencial, onde já se viu a pessoa que teoricamente tem tudo ali, que aos olhos das pessoas ali do lado, tem tudo que está te vendo, a pessoa tem tudo e está com crise existencial. Como assim? Está à beira de uma depressão? Como assim? Então ele falou isso para mim. Eu relatei para ele, né, a gente sabe, o que eu relatei para ele, você sabe, que para a gente alcançar determinados cargos, a gente compete muito com homens. Porque é competitivo, a gente não vai fazer vista grossa aqui. É muito difícil uma mulher alcançar altos cargos, é muito difícil. E a trajetória dessa mulher que alcança altos cargos, ela é árdua. E ela compete com muitos homens e ela se transforma em quase um homem para conseguir este cargo. A gente paga um preço alto, muito alto. Então, o que ele colocou para mim? Olha, ele já sabia da minha história, porque eu já tinha contado para ele, né, do meu dia a dia, já tinha contado. Então ele falou assim, olha só, você, por competir com tantos homens, você ficou masculina demais. E aí o que aconteceu com isso? Não foi só essa fala, né? Ele conversou e ele falou assim, você chegou num ponto que você analisa. Eu fiquei analítica o tempo todo, eu analisava tudo o tempo todo, assim, totalmente racional. Resultado disso, para encurtar a história, ele me receitou remédios, tarja preta, porque eu tinha que desacelerar, eu estava acelerada demais, estava muito acelerada, eu estava assim, com a racionalidade exacerbada, então eu não parava de pensar, de analisar tudo o tempo todo. Então ele me receitou o remédio tarja preta, porque eu te falei que eu cheguei à beira de uma depressão. Essa crise existencial minha foi muito profunda, eu cheguei quase à depressão. Ele me indicou uma psicanalista, então eu fui fazer análise. E você sabe, eu imagino que você saiba a diferença de fazer terapia e de fazer análise. A gente sabe que a psicanálise, ela é bem mais profunda do que a terapia. A gente sabe disso. E eu precisava fazer modificações ali de personalidade, então, de achar quem sou eu e de modificações profundas, análises profundas. Então, ele me indicou uma psicanalista, foi ele que indicou, ele falou assim, você não vai fazer só terapia, você vai fazer psicanálise, você vai fazer o seu tratamento com uma psicanalista. Eu fiquei 8 anos com essa profissional. Aí, ele me pediu para eu praticar algum esporte, a gente fez um combo, sabe? Foi assim, um tratamento de choque. Ele me pediu para eu escolher um esporte que eu gostasse muito, e me lembro que eu gostava muito de nadar, então eu fui nadar. E me pediu para eu fazer dança do ventre. Essa parte é muito engraçada, porque quando ele falou para mim assim que era para eu fazer dança do ventre, ai meu Deus, eu tinha aquele preconceito com dança do ventre, eu nem sabia que era uma dança sagrada, né? Enfim, eu tinha aquela coisa assim contra a sensualidade, né? E eu estava lá na época ainda assim que você é uma mulher sensual e burra, ou você é inteligente e sem atrativos, e nunca as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu estava nessa época ainda. Então eu fui fazer dança do ventre e detalhe, eu estudava, eu me lembro que eu estava na faculdade de Direito e eu não tinha tempo, então eu já tinha que nadar à noite e eu já tinha que estudar, eu já tinha que matar a aula porque eu tinha que nadar, enfim, e era tratamento médico, então eu tinha que ir, eu já tinha que fazer a análise, aí, nossa, era muito difícil encaixar tudo, então eu só podia fazer dança aos sábados. E aí o que aconteceu?
eu fui encarar essa dança do ventre. Eu tenho que contar isso, porque foi uma história engraçada, então eu tenho que contar. E eu só podia fazer aos sábados, e não tinha dança do ventre aos sábados. Eu consegui fazer o contato com o meu professor e tal, e não tinha aos sábados. E ela me falou assim: Sirlene, se você montar uma turma, eu dou aula aos sábados. Aí o que eu fiz? Montei uma turma. Aí eu ligava para minhas amigas e falava os benefícios da dança do ventre, e falava, e elas ficavam empolgadas, mas na verdade era meu tratamento. Eu não queria contar para elas, mas eu precisava dançar, porque era o meu tratamento. Então eu consegui montar uma turma, e fomos para nossa aula de dança do ventre. E detalhe, eu não queria aparecer a minha barriga de jeito nenhum. Eu fazia as primeiras aulas de um colete jeans, porque eu estava tão masculina e eu achava aquilo tudo patético, sem falar essa parte. Eu achava assim, que patético, não tem nada a ver comigo. E ficava ali me olhando no espelho, eu achava tudo patético. Quando ela pedia para fazer aqueles movimentos, nossa, patético, eu não vou aprender isso, eu achava, né? Mas o resumo disso é que eu fui tão insistente, porque era uma questão de cura, era resgate do meu feminino. Ele me pediu para fazer dança do ventre para resgatar o meu feminino, a minha essência feminina. Não foi só a dança que fez eu resgatar, não. Eu fiquei 8 anos, né, fazendo análise, mas ajudou bastante e ajuda bastante. É muito gostoso. Até hoje eu gosto muito. Eu odiei e encarei como tratamento e fui. E o que aconteceu? Eu me desenvolvi tanto. E a minha professora, ela chegou a falar para mim assim: Sirlene, você foi a minha única aluna que eu tive, que eu olhei para você e falei assim: ela não tem nada a ver com dança do ventre. Ela não tem nada a ver, ela não vai conseguir ficar. Eu não só consegui ficar, como eu aprendi várias coreografias, não só dançar com velas, com véu, com espada. Eu aprendi várias coreografias, avancei. E eu avancei tanto na turma e passei a gostar tanto que teve um festival, né, na cidade e tal. E ela me convidou para dançar com ela. Mas isso é outra história, não vou delongar aqui. Mas então, eu consegui sair dessa situação, voltando, né, a minha, que eu falei para você que eu adoeci. Eu consegui sair dessa situação, mas depois de muito tempo. A minha análise, eu fiquei 8 anos, eu te falei, toda semana, eu nunca faltei. Todas as semanas eu fiquei 8 anos. E eu cheguei lá falando assim: eu não tenho problema algum. Qual é o problema? Vários dias eu chegava, várias semanas, eu chegava e falava para ela assim: eu não tenho nada para falar. O médico que pediu para eu vir, mas eu não tenho que estar aqui. Tá tudo bem. Porque eu me achava assim, bem resolvida. E eu ficava lá, e ela olhando para mim, eu olhando para ela, até que aos pouquinhos eu fui me abrindo e ela foi percebendo, né, que eu estava bem distante de mim. Você não precisa chegar neste ponto que eu cheguei. Você pode, sim, ser uma mulher executiva e ser feminina e sexy, as duas ao mesmo tempo. Você pode sim construir a ideia de que uma mulher pode sim ser sensual, ter um amor e uma carreira bem-sucedida, e tudo ao mesmo tempo. Uau! Ainda sobre essa questão da mulher se masculinizar quando ela chega num cargo executivo de liderança, olha o que já está enraizado na cabeça das pessoas e provavelmente na sua também. Recentemente, um empresário, eu visitei um empresário, fui num local fazer uns vídeos que era até de um produto meu, mas então o empresário que eu estava conversando, ele me disse assim, o dono da produtora, ele me disse assim: Sirlene, eu já tinha contratado uma pessoa, um homem, para treinar a minha equipe, que é basicamente de mulheres. Mas te ouvindo falar do seu método, eu vou cancelar com ele e quero que você treine a minha equipe. Ele falou isso pra mim, então eu quero que você treine a minha equipe. Aí eu perguntei qual era o problema da equipe dele, o que ele queria, o que era o objetivo dele, essas conversas assim, né? Antes da gente aceitar o convite e tal. E aí ele me relatou o seguinte problema na cabeça dele, o seguinte problema. Eu tenho 100 mulheres atuando na minha empresa, que cresceu muito nos últimos meses. Cresceu de uma hora para outra, ele foi contratando e não tinha líderes, né? Não tinha líderes. E ele foi contratando mulheres, então somou 100 mulheres. E aí ele falou assim: eu preciso de líderes que queira, ele falou assim: eu preciso de líderes
E eu queria que esses líderes fossem tirados da própria equipe. Ele não queria contratar fora. Ele não queria fazer a contratação específica de liderança. Ele queria desenvolver alguém dessas mulheres, alguma dessas mulheres, para ser líder. Aí ele falou assim, mas elas não têm perfil. Gente, 100 mulheres, nenhuma tem perfil de líder. Como assim? Então eu fui entender isso, fui perguntar mais a fundo, o que é isso, né? Porque 100 mulheres, em 100 mulheres não tem uma pessoa que tem perfil de líder. Mas olha o que está na cabeça das pessoas e talvez esteja na sua também. Aí eu perguntei para ele, fulano, e para você, o que é ter perfil de líder? Aí ele respondeu, elas não sabem ser rudes, ser brutas. Olha só, ele estava me gravando, eu falando de um método que chama liderança de rainha, e ele achou que eu ia ensinar a equipe dele, as líderes, que ele queria que fossem líderes, ser rudes e brutas. Olha o que tem na mente da sociedade como um todo, o que é liderança. E ele, inclusive, terminou a fala assim. Ele terminou a fala quando ele falou assim, mas elas não sabem. Quando eu perguntei do perfil, né, ele falou assim, mas elas não sabem ser rudes. Ele usou este termo. E aí ele respondeu, eu mesma às vezes tenho dificuldade de ser rude. Como assim, gente? Ser rude? Para ser líder tem que ser rude. Mas algumas mulheres, quando elas ocupam os cargos de liderança, por ter essa ideia errônea, elas ficam assim, brutas, rudes, né, se comportam com aquela postura assim, bem mandona, bem chata mesmo. Esta é a visão que ainda é passada para nós mulheres. E olha que esse empresário é um empresário bem jovem. Não é alguém assim que está com a mente lá na idade da pedra, não. Não deveria, pelo menos, né? Essa é a visão que passam pra gente também. A gente absorve isso. E é uma visão completamente equivocada e totalmente desalinhada com a nossa essência feminina. Eu observo mulheres que vão para cargos executivos, quando elas vão liderar pessoas, elas começam a se comportar como um homem, adotam características deles. Observe você, se você tem algumas atitudes masculinas ao desempenhar seu trabalho. E olha só, eu não estou dizendo aqui que as características masculinas são ruins. Não é isso, não confunda. Homens têm características boas, mas também têm características ruins. Como nós também, nós mulheres também temos características espetaculares, só que a gente não leva para o nosso trabalho, para o nosso cargo, a gente não leva, porque a gente quer ter as masculinas. Nós temos características boas, espetaculares, que eu falei, e temos umas ruins também. Eu vou fazer alguns vídeos com umas características ruins também, que a gente tem que saber eliminar, tem que saber equilibrar. A mulher, ela copia, às vezes, as características dos homens, às vezes as ruins, que é pior, né? Copia as ruins, que assumem aquele cargo e se tornam arrogantes, temperamentais, mandonas, extremamente racionais, insensíveis. Aliás, por falar em insensível, vamos falar um pouco de empatia, que tem a ver. A gente fala muito hoje de empatia. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de como a mulher poderia usar a sua característica que é nata dela ali, da sensibilidade, atuando ali como líder, atuando num cargo executivo. Empatia. Se fala muito de empatia hoje. Todo mundo agora está falando de empatia, você tem que ser empático, você tem que ser empático e tal. E na verdade a mulher tem bem mais facilidade de aplicar a empatia no dia a dia. E ela não valoriza essa característica dela. Empatia para você é o quê? A gente escuta. O que é empatia mesmo? É quando eu dou espaço para o outro expressar os seus sentimentos e necessidades. Geralmente a mulher é que tem mais essa condição de dar espaço para o outro expressar seus sentimentos e necessidades. É quando é a capacidade psicológica para sentir o que a pessoa sentiria se estivesse naquela mesma situação. Isso dificilmente um homem faz. É mais difícil para o homem. Não vou falar que dificilmente um homem faz, não. É mais difícil para o homem. Para nós é mais fácil.
não é se colocar no lugar do outro sendo você, é se colocar no lugar do outro sendo ele. Eu gosto de falar o seguinte, lá no Google, tem lá empatia, acho que é no Google mesmo, que tá lá assim, empatia é como se você calçasse o sapato do outro. E eu gosto de falar o seguinte, empatia, para você guardar e não esquecer isso, é quando você calça o sapato do outro com os calos dele. É quando você vai para a história dele, você vai analisar aquela situação com a bagagem dele, não é com a sua. Não é, se eu fosse assim, acontece uma determinada situação no seu trabalho e você quer aplicar empatia. Eu vou agir com empatia. Aí você vai sentar, analisar a situação, aí você fala assim, nossa, mas eu no lugar dele eu não faria assim. Será mesmo? Será que nas mesmas condições você não faria igual? E quando eu falo de você mudar, de você ir para o mundo dele, com a bagagem dele, é você analisar em qual família aquela pessoa, aquele seu subordinado, vamos pensar que seja o seu subordinado, e aquela pessoa, eu estou falando subordinado porque nós estamos falando aqui de cargo executivo, de liderança, então fica mais fácil de entender. É você ir para aquele mundo dele, para aquela situação, mudar para aquela situação, como se você fosse ele, com a bagagem dele, como se você fosse educada pelos pais que ele tem, como se você vivesse no mundo que ele vive, como se você tivesse as crenças que ele tem desde criança, os valores que ele tem. É como se eu fosse ele. Então é como se eu calçasse o sapato do outro, as pessoas falam, empatia é calçar o sapato do outro, mas é com os calos dele, não é com seu pé sem calo. Entende isso? Essa facilidade nós mulheres temos. O homem já tem mais dificuldade, ele já fica mais, e eu tô te falando isso porque eu treino líderes homens. E eu escuto muito assim, mas o fulano não teve empatia. E quando eu estou escutando a definição de empatia da boca de um homem, geralmente ele tem essa ideia que é eu me colocar no lugar do outro com a minha bagagem. Então fica fácil demais. É claro que se eu, com toda a minha bagagem, com tudo que eu já estudei, eu me coloco no lugar do outro, é óbvio que eu vou ter outra visão do que ele. Não, eu tenho que ir para o lugar do outro sendo ele. E isso nós mulheres temos assim, ganhamos muito dos homens. E você? Sabe aplicar empatia no seu dia a dia? Me responda aqui, por ser mulher, quais são os desafios que você enfrenta no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa? Quais são os desafios que você enfrenta sendo mulher? Me conta aqui o que você gostaria de saber mais para que eu possa preparar conteúdo para você. Eu adoraria preparar conteúdos bem específicos que você queria ouvir, quer ouvir. Eu não sei, porque às vezes eu quero falar de algo que eu não sei se é o que você quer ouvir. Então eu gostaria de saber. Você comente aqui, por favor, eu te peço gentilmente que você comente aqui quais temas que você gostaria que eu desenvolvesse e trouxesse para você. Obrigada pelo seu tempo. Um beijo.